muito boa tarde. Você vai assistir mais um programa Mercado Futuro. Como você sabe, eu estou fazendo o programa via internet, via Skype, e hoje o assunto é super interessante. O Brasil tem uma costa gigantesca, mas a gente aqui do Centro-Oeste, Sul, a gente não é grande, não somos, né, grandes comedores de peixe. Mas lá para cima, norte, nordeste, o norte principalmente, pessoal, é bom para essa história de peixe, né? E hoje no Brasil existe uma cadeia recente, até onde eu sei, mas que vem num crescimento bastante significativo, que é a criação de peixes. Claro, o mais conhecido, pelo menos que eu conheço, é a tilápia. Mas a ideia do programa de hoje é tentar entender um pouco como é que funciona essa cadeia, porque o Brasil, eu li recentemente, parece que está exportando tilápia, ou vai exportar tilápia, ou seja, tem muita novidade. É um setor que eu não sei se muita gente conhece, eu conheço ligeiramente. Então, por isso, para tentar me iluminar, me esclarecer mais, hoje eu vou conversar com um amigo simpático, presidente da Peixe BR, que é uma entidade que congrega toda a cadeia do setor de peixe. Ele é Francisco Medeiros. Francisco, muito boa tarde, bom dia, boa tarde. Prazer te receber aqui no programa. Sim, eu esqueci de falar uma coisa importante. E recentemente saiu o anuário da Peixe BR, que traz todos os dados do setor. Esse é um outro assunto que a gente vai falar. Mas muito boa tarde, obrigado pela tua presença e vamos para frente, vamos embora, vamos começar a falar de peixe. Vamos começar a falar de peixe, muito agradecido pelo convite. Uma boa tarde a todos que estão aqui. Sempre é o papo mais alegre que a gente tem aqui nos programas dos canais do Agro Brasileiro com você. Realmente é bastante produtivo. Então, me comece explicando o que é a Peixe BR, o que vocês fazem. Eu imagino que vocês têm um trabalho que, normalmente, toda entidade que eu converso, o principal trabalho num país como o Brasil é resolver as pendengas institucionais, as leis, as coisas. O que a Peixe BR tem feito nos últimos tempos? Bom, o nosso compromisso é muito grande, né? O trabalho é imenso. A Peixe BR, a Associação Brasileira da Piscicultura, engloba toda a cadeia de produção. Essa é a primeira característica, é a única associação do agro brasileiro que está toda a cadeia. Então, nós temos produtores de peixe, indústria de ração, indústria de processamento, indústria de equipamentos, indústria de medicamentos, ou seja, todo mundo que participa da cadeia está junto na Peixe BR. Haja vista que é a última proteína de origem animal que entrou no business, que entrou no negócio, e a gente já veio com uma sistemática diferente de atuar. Realmente, o maior trabalho é o marco regulatório ambiental e tributário no Brasil, que para nós isso é extremamente importante. Agora, tipo aquela história, a gente tem essas duas negociações que acontecem no governo federal, estadual e nos municípios, mas nós temos também outros aspectos importantes, principalmente na área tecnológica. Por ser uma atividade nova, praticamente toda a atividade está se desenvolvendo. E a tilapicultura, em especial no Brasil, é uma tilapicultura diferente do resto do mundo. Nós somos hoje o quarto maior produtor de peixe e vamos terminar essa década sendo o maior produtor de tilápia do mundo, exatamente porque ela está no viés do perfil do agro brasileiro, que se caracteriza em duas partes. Primeiro, escala de produção e segundo, tecnologia. Quem controla a produção de peixes hoje no Brasil, principalmente água doce, são os asiáticos, que são sistemas extremamente simples, utilizando uma grande quantidade de mão de obra. Esse modelo não serve para nós porque a gente perde competitividade. Então, hoje no Brasil, as empresas estão muito avançadas tecnologicamente. E aí um detalhe interessante, ou seja, setor de genética. A maior empresa do mundo hoje de genética de aves, de genética de peixe, já está no Brasil com genética de tilápia. Se você pega a parte de equipamentos, seja de silos, moinhos, extrusoras, as maiores empresas mundiais já estão aqui. Se você pega a indústria de ração, ou seja, a indústria de ração hoje já é basicamente de multinacionais o controle. E a indústria de medicamentos, a indústria de aditivos, então nós temos uma representatividade de tecnologia do que há de melhor no mundo.
E a gente está tendo que acelerar numa velocidade muito grande. Agora, o maior desafio é o que você colocou bem no início. O nosso maior desafio é fazer com que você coloque no seu prato, você e toda a população brasileira, no mínimo 3 vezes por dia no almoço, um filé de tilápia ou de outro peixe de cultivo, como o tambaqui. A gente fala tilápia porque hoje já é 60,6% de tudo que a gente se cultiva e está numa velocidade de crescimento muito grande, com a maior oferta de produtos. Recentemente, no início do ano, o maior player de proteína animal do Brasil entrou no segmento de tilapicultura. Então, assim, essas são sinalizações de que o setor está crescendo e com a logística dessas grandes empresas que já estão habituadas, frango, suíno e bovinos, elas vão chegar em todos os rincões do Brasil oferecendo a tilápia. Porque hoje um dos problemas nossos, olha como é interessante, o nosso maior problema não é, vamos dizer, falta de consumidores, é que o produto chegue aonde você compra. Lá naquela mercearia da esquina, que você vai comprar pão e que tem um freezer com proteína animal congelada. É lá que nós temos que estar e esse é o grande desafio. Então, assim, é um desafio monstruoso, mas os resultados demonstram que é positivo, tanto é que a nossa taxa de crescimento é superior, nos últimos 3 anos, às outras proteínas de origem animal. É 2 dígitos, não? Tilapicultura, 2 dígitos. Me conta uma coisa, o que o anuário da PeixeBR revelou de super importante, referente a 2020, evidentemente? Revelou o que eu considero mais importante é que o modelo de negócio que foi adotado no Paraná é um modelo vitorioso. Porque há 10 anos atrás, cada um estabeleceu uma estratégia de ir para o mercado produzir peixe de cultivo. Nós não tínhamos um modelo. Cada um fez aposta no seu modelo. Hoje a gente descobriu que o modelo adotado pelas cooperativas do Paraná é um modelo vencedor. Eles podiam ter perdido, ter ganho outro modelo. Então, vem demonstrar que esse é o modelo. Vou dar uma ideia para você. O Paraná, ele produz mais do que o dobro do que o segundo estado que mais produz, que é São Paulo. Só por aí você vê que... E são as cooperativas, tem uma, posso falar, não tem problema nenhum, acho que é do Paraná, que é o que eu recebo aqui, já eu te explico. Copacol é do Paraná, é isso? Exatamente. Nós temos 2 grandes cooperativas que estão no negócio, temos cooperativas menores e o mais importante, as outras estão entrando. As grandes, que essas são grandes, mas tem maiores do que elas, também já estão entrando no negócio, porque é simples, o cooperado, ele tem lá, ele produz frango ou suíno, ele está integrado, e aí ele está vendo o vizinho dele ganhando dinheiro com mais uma atividade que é peixe. Então, ele, como cooperado e dono da cooperativa, fala, nós vamos entrar nesse negócio. O problema da piscicultura hoje no Brasil é logística. E essas cooperativas, em função de suíno e frangos, o que mais eles são competentes é na logística. Então, isso facilita que ele entre nesse negócio de piscicultura. Então, já existe toda uma cadeia. Eu vou dar um número interessante. A produtividade média no Brasil, em termos de criar peixe por hectare, é em torno de 5 toneladas por hectare ano. A média desses pequenos produtores das cooperativas, a média é 50 toneladas por hectare ano. Então, eles estão com a média 10 vezes a média nacional. Mas estão fazendo... Não, os caras estão trabalhando sério. E é possível, já é receita de bolo fazer isso. Não é mais segredo de Estado. É igual plantar soja. Você planta soja, você tem que colher no mínimo 55 sacos por hectare, senão aconteceu alguma coisa errada. Então, lá você tem que colher no mínimo 50 toneladas por hectare, senão você errou. E aí essa defasagem do Brasil é muito grande. Eles estabeleceram esse modelo de cuidar do peixe, de comercializar, e aí estão lá na frente. Eu vou dar um número para você. Você sabe que eu pago IPTU do Mato Grosso, né? E em 2014, o Mato Grosso era o maior produtor de peixe de cultivo do Brasil. 2014 foi ontem. Em 2020, somente a Copacol, que você citou, ela sozinha, uma empresa do Paraná, já produz mais peixe do que o estado de Mato Grosso. Então, você vê que a velocidade está muito grande
ou seja, se você parar para olhar, você vê o setor crescendo. E aí esse modelo vencedor é um modelo que está começando a subir. Hoje nós já observamos isso do que está acontecendo no Paraná, no Mato Grosso do Sul e São Paulo. No caso do Mato Grosso do Sul, na costa oeste, e São Paulo, na divisa do Paraná e na costa leste. Então, está subindo esse modelo de negócio e tende, como diz assim, ir para, vamos dizer, vai terminar lá no Nordeste, na região Norte, né? Então, a gente está tendo uma evolução nesses processos muito grande. Hoje, os principais grupos de investimentos nacionais e internacionais já estão entrando no negócio, na produção, porque antes ele estava só naquela indústria periférica. Hoje não, já estão indo para dentro da produção. Deve ser bom. Eu vou te pedir um pequeno intervalo, é muito rápido, porque, por exemplo, você citou aí uma grande indústria de proteína animal que entrou no negócio da tilápia. Eu, por exemplo, com esse negócio de isolamento, perdão, tem uma loja dessa grande indústria de processamento, eles montaram uma loja, teoricamente era para ter carne bovina. Tem carne bovina, mas tem frango, tem peixe, por isso que a tilápia que eu tenho aqui no freezer, eu acho que é da Copacol, só que ela vem embalada com uma outra marca, que deve ser uma coisa normal. Vamos, um pequeno intervalo, não dá tempo nem de tomar água. A gente já volta já, tá bom? Bem, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o presidente da PeixeBR, o Francisco Medeiros, que se há alguém preparado para explicar essa cadeia de peixe, eu estou encantado só com o primeiro bloco. Mas eu quero saber algumas outras coisas meio curtas, assim, tipo ping-pong, como a gente chama em jornalismo. Me diz uma coisa, quem produz o alevino? O próprio criador? Não. A indústria está totalmente estratificada. Hoje nós temos empresas especializadas, a liderança hoje já são de empresas estrangeiras, ainda temos empresas grandes nacional, mas a liderança já são de empresas internacionais. E aí agora o alevino já está estratificando em duas empresas. Um que produz o alevino pequenininho, que é a genética, um outro que produz o que a gente chama de juvenil, que é um alevino que é de 40 gramas para cima. Esse que faz o juvenil já faz um procedimento de vacinação, porque a tilápia é vacinada, com injeção, uma a uma, toma vacina igual a gente. Okay? É mesmo? E aí que vai para o engordador. Então, só na área de produção hoje, nós já temos 3 negócios. A genética, o que faz o juvenil, como se fosse na bovinocultura, né? É o da cria, o recria e a engorda. E como é que vacina um por um? Isso é uma coisa maluca. Passa a rede, coloca numa mesa de vacinação, anestesia todos. Tem um anestésico, você coloca num depósito com água e anestésico, o peixe aí ele se acalma, você pega ele, aí ele está sonolento por conta da anestesia, e aí você dá uma injeção subcutânea nele, 1 a 1. Todo dia as empresas fazem isso, elas estão especializadas nesse segmento. E genética, você pode melhorar a tilápia, é isso? Está melhorando. A nossa tilápia, o material genético no Brasil hoje é um dos melhores do mundo. Tá? Porque alguns anos atrás nós fomos na Ásia e adquirimos material genético e esse processo continuou com a chegada dos players internacionais. Então, assim, vou dar um exemplo para você. A empresa líder na produção de genética de tilápia no Brasil, ela é líder na genética de frango no Brasil, é a mesma empresa. Olha só. Então, assim, é uma empresa especialista nisso. Eles são líderes em salmão, são líderes em peru, são líderes em frango de corte e agora líderes em tilápia. A grande vantagem desse processo é que o centro mundial deles de melhoramento de genética de tilápia, eles colocaram aqui no Brasil, em Tocantins. Então, as avós, o material genético que eles trouxeram do mundo todo, e inclusive compraram empresas no Brasil, está lá em Tocantins fazendo um trabalho mundial de melhoramento genético. Então, só para você ter ideia do nosso avanço. Na parte de genética, hoje a gente está na frente do mundo, no caso de tilápia.
E me conta uma coisa, qual é o tempo? Pelo que eu entendi, esse crescimento todo da tilápia no Paraná é porque deve ser semelhante ao sistema de criação de frango e de suíno, integração que eles chamam. Quanto, Exatamente. vamos pegar só para mais uma informação. Eu sou engordador. Quando eu recebo o juvenil lá, sei lá como é que chama, eu jogo ele no tanque, nos meus tanques. Quanto tempo ele demora para engordar e o que eu dou para ele comer? Bom, varia de região para região, tá? Em regiões mais frias, isso vai demorar de 7 a 8 meses. Regiões mais quentes, de 6 a 7. Comida. Ração balanceada extrusada, ou seja, não tem meia boca. A ração de peixe, diferente dos outros animais, ela é uma ração que passa por um equipamento que chama extrusora, que cozinha a ração. A extrusora que faz ração de peixe é a mesma máquina que faz salgadinhos, que faz o skinny, que faz isso aí. Então, o peixe, teoricamente, come salgadinhos, tá? Porque o sistema digestivo dele não permite eu pegar lá o milho triturado, a soja triturada e dar direto para ele não faz digestão. Então, tem que passar por esse processo. É muito semelhante ao que acontece com o homem. Ah, ele gosta de já cozidinho, já Já meio ele vai na processado. conveniência comprar. E me conta uma história. Eu fiz uma lista aqui de questões para te perguntar. A tilápia é o maior, mas tem outros peixes que são criados em No cativeiro, Brasil, nós temos o primeiro grupo, 60,6% é tilápia, o segundo é tambaqui, que é e muito aí, bom. excelente. E aí nós temos outros peixes, nós temos a carpa, que no sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma produção expressiva, mas comercializa só lá por uma questão de sabor e regionalidade. A gente tem truta aqui em Minas e Minas, São Paulo, né? E agora no Nordeste está entrando uma espécie que é produzida no Vietnã, que nós já compramos um horror, que é o panga. Então, panga está sendo produzido em São Paulo e alguns estados da região Nordeste. Hoje a gente só encontra filé de panga vindo do Vietnã, mas aqui em São Paulo mesmo, e principalmente Sergipe, Piauí, Maranhão, já tem uma produção expressiva desse peixe, que é um bagre, né? E que deve crescer bastante nos próximos anos, porque também tem bons resultados zootécnicos. Eu no mercado eu não compro esse tal panga, porque o panga que tinha aqui no supermercado vinha da China. Eu falei, não sei muito bom esse negócio, não. Não, então não é da China, não vem do Vietnã, é isso? Não, não, mas é do Vietnã. É que o produto produzido na China, no Vietnã, vai para a China para ser distribuído. A China é o maior produtor de peixes do mundo, o maior comprador e o maior exportador. Então, ele compra peixe de todo mundo e vende para todo mundo. Por isso que tudo vem da China, mas nem sempre, especificamente, a maior parte da produção mundial é vietnamita. E essa notícia que eu andei lendo sobre o Brasil exportando carne de tilápia, ou tilápia, enfim. Isso é extremamente importante. Eu vou contar uma historinha que são aquela questão do marco regulatório. No início de 2019, a Peixe BR, junto com o apoio da Embrapa, junto ao governo federal, implantou o que nós chamamos de drawback da tilápia. Ou seja, aquele produtor que produz para exportar, ele compra insumos, principalmente ração, medicamentos e vacina, sem pagar impostos. Então, isso transforma a fazenda dele numa zona franca, o que ganha competitividade. Então, em 2019, nós aumentamos em mais de 30% as exportações, tínhamos uma expectativa de aumentar em 50% no ano 2020, mas veio a pandemia. Não significa que foi ruim, significa que a demanda de mercado interno aumentou demais no Brasil e nós reduzimos as exportações. Tanto é que o ano passado foi um dos maiores crescimentos que nós já tivemos. E aí, esse ano, a gente está retomando, porque os Estados Unidos estão demandando a nossa tilápia. A nossa tilápia, isso aí não é bairrismo, né? É conversar com o consumidor americano. Em termos de sabor, é a melhor tilápia do mundo, não tem para ninguém. A gente sempre brinca que a nossa tilápia tem um terroir, né? Mas por dois fatores importantes. A nossa água é a melhor água que existe no mundo que é produzida tilápia, e nós temos uma ração de base vegetal, diferente dos outros países que é base animal, e isso acaba imprimindo algum sabor na tilápia deles, o que não acontece com a gente.
Então, esses são fatores positivos. Esse ano nós teremos um incremento. Para você ter ideia, o ano passado, um dos fatores que reduziu nossas exportações, que a gente exporta principalmente filé fresco, é que nós não tínhamos avião. Teve voo de Guarulhos para os Estados Unidos que 30% da carga era filé de tilápia. Então, tipo assim, a gente não está exportando mais porque a demanda do mercado interna está bem aquecida, mas esse ano nós teremos uma produção, as projeções são superiores a 2021 e vamos exportar bem mais. E tilápia, basicamente tilápia, 98% tilápia e mais de 80% estado do Mato Grosso do Sul, por isso que eu estou falando, e agora o Paraná entrou pesado nas exportações também, São Paulo. Então, esses 3 estados estão tocando essa locomotiva da tilapicultura no Brasil. Onde é que é feito o preço internacional da tilápia? É aqui no Brasil? Não, Estados Unidos. Eles são os maiores importadores. E aí eles ditam a regra. É assim com soja, milho, etc. Agora, você falou um negócio interessante aí, que é a respeito do sabor da nossa tilápia, que você disse que é a melhor do mundo. No caso de carne bovina, especialmente, dependendo do que você dá para o animal comer no confinamento, a carne tem um sabor melhor ou não tão bom assim. A tilápia, pelo visto, é igual, né? Igualzinha, a mesma coisa. E da mesma maneira que a gente tem hoje no Brasil o boi verde, né? Nós temos a tilápia verde, que é a tilápia que comeu ração de base vegetal. E isso faz diferença. E a gente faz isso não é por questões de sustentabilidade de sabor, isso foi por acaso, tá? A gente faz isso porque nós somos competitivos em termos de preço de soja e milho, apesar que agora explodiu, mas é o que tem maior oferta. Então, é um acaso que nos trouxe benefícios. É quase uma tilápia vegana. Quase. Bem, eu vou outro intervalo, Francisco, a gente volta já já. Fique aí que o assunto não vai parar, mas ele é bom demais. Até já. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. O assunto é a produção de peixe no Brasil. E dizem que rico ri à toa, né? O Francisco e eu rimos muito, mas não quer dizer que a gente é rico, né? Eu vou te perguntar, antes que o tempo vá acabando, um negócio que é fundamental. Até agora, toda notícia que você deu é altamente positiva, eu espero que continue sendo. Um problema que eu tenho ouvido falar, você mesmo já me falou em outras oportunidades, é a questão da outorga, de áreas, de reservatórios, de represa e tal. Então lá, é um lugar ideal para se criar peixe. Isso aí funciona no Brasil bem? Olha, está funcionando. Agora eu acabei de me lembrar que já faz algum tempo que a gente não conversa. O ano passado, né? Esse foi um outro aspecto positivo da pandemia. A gente estava com essa demanda junto ao governo federal. Nós tínhamos que modificar uma lei e modificar um decreto para tornar o processo mais célere. Por incrível que pareça, nós conseguimos o ano passado o decreto, a lei a gente conseguiu em julho e o decreto foi assim no apagar das luzes, dia 23 de dezembro. Então, no ano de 2021, nós estamos com um cenário de marco regulatório para aproveitamento dos lagos da União totalmente diferente do que nós tínhamos o ano passado. Nós atuamos junto ao governo federal, junto aos deputados, praticamente, para você ter ideia, nós aprovamos uma lei nas duas casas em 45 dias, o ano passado, para modificar a questão que burocratizava o processo. Por isso que a gente está bastante otimista, estamos indo à toa, tá? Porque as oportunidades, nesse ano, especificamente para esse setor, são muito grandes e, como resultado, nós já estamos vendo as empresas entrando, fazendo investimento. Então, quando você vê aquele caso que a gente falou no primeiro, um grande player da proteína animal entrando,
é em função desses fatores, é em função do drawback da tilápia para produzir sem pagar impostos dos insumos, é em função do marco regulatório dos lagos das hidrelétricas que desburocratizou. Então, assim, são pequenas ações que mudam o perfil totalmente do negócio. Então, provavelmente, nos próximos meses, à medida que a gente for estar conversando, os cenários vão se modificar agora numa velocidade muito grande, porque o investidor tem segurança jurídica, ambiental, para ir para o lago para fazer a exploração. E hoje a gente está observando um detalhe extremamente interessante. Os governos estaduais, a partir desse cenário que aconteceu no final do ano, já estão fazendo política. Nós temos hoje 3 estados que estão, assim, estimulando empresários, empresas a investir, fazendo publicidade e oferecendo uma série de benefícios. Então, isso foi extremamente importante. Eu lembro que desde os primeiros reportagens que nós fazíamos, eu reclamava disso continuamente, né? Mas as nossas reclamações surtiram efeito. A gente já tem pouco tempo antes de acabar o programa, então, para não deixar passar em branco, você abriu o programa dizendo que o principal objetivo é aquele daquela campanha que você fez, que, aliás, eu fui numa degustação que estava muito boa, com mais peixe, não é isso? Exatamente. Mas para o telespectador ficar com uma ideia geral, não é que essa vai ser a nossa única conversa, a gente pode conversar muito mais. A indústria de, por exemplo, café, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. A principal indústria de equipamento de café do mundo está aqui no Brasil. Você abriu dizendo que o Brasil, daqui a alguns anos, vai ser o primeiro produtor de tilápia do mundo. E a indústria? O que é essa indústria de equipamentos, enfim, da qual você faz parte? Conta um pouco para a gente aí. Bom, é o seguinte, nesse momento, dentro da PeixeBR, nós instituímos alguns comitês de trabalho exatamente para trazer todo mundo para um objetivo comum. Tá? Então, nós temos, com todas essas empresas, grupos de P&D, grupos de comunicação relativa à sanidade, e o de comunicação é o que está trabalhando de forma mais intensa. É exatamente para estabelecer na mentalidade, no dia a dia do consumidor, os aspectos relativos à facilidade de consumo. O Coma Mais Peixe trouxe um resultado assim fantástico, porque nós conseguimos que as empresas que produzem e comercializam o peixe, no caso especificamente da tilápia e tambaqui, começassem a fazer canais de comunicação direto com o consumidor. E outro fator importante, comunicando num formato diferente, que é um formato de ensinando você a produzir de maneira fácil. Vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos vídeos que mostram que é mais fácil você fazer um filé de tilápia do que você fritar um ovo. Então, é tipo a comunicação é o seguinte, se você não sabe fritar um ovo, você consegue fazer um filé de tilápia, ok? Então, houve uma modificação na comunicação, todas as empresas estão investindo muito nesse aspecto de facilitação. E um outro detalhe interessante, tilápia não cheira peixe. Você prepara uma posta de tilápia, um filé na tua casa, ele não tem cheiro nenhum. Então, aquele medo que as pessoas tinham. Outra coisa, se você pegar as embalagens, isso aconteceu em 2020, tá? Se você pegar as embalagens dos produtos, a maioria já está fazendo outras orientações de preparo. Air fry, forno elétrico, você entendeu? E não tem mais aquele aspecto antigo. Olha, coloque 1 litro de óleo para aquecer na frigideira e solta lá o pedaço de peixe para fritar. Você não encontra nem isso mais nas instruções. Então, nós aprendemos a nos comunicar melhor com o consumidor, as empresas aprenderam a fazer isso, estão intensificando, e agora, dentro da PeixeBR, a gente está fazendo um macro trabalho para que isso se intensifique. E tem uma outra informação que vai surgir nos próximos dias. Nós estamos, juntamente com algumas instituições assim, que têm credibilidade no Brasil, para fazer o indicador. Então, você vai ter todo dia aí, você vai receber, como você recebe suínos e bovino, o indicador da tilápia e do tambaqui. O preço nas praças hoje é isso. Mais um serviço que a gente entrega para o setor. Que ótimo. Bom, nosso tempo está acabando. O Brasil, só para concluir, o Brasil, então, produz gaiola, porque os peixes têm que ficar, quando eles estão no lago, eles têm que ficar em algum lugar, senão eles fogem, né? Eu queria que você me falasse que você tem também um escritório
flutuante. Como é que é essa história aí, A nossa Francisco? empresa, ela traz soluções para quem está produzindo peixe, porque o negócio é muito novo. E principalmente as grandes fazendas hoje estão no Lago das Hidrelétricas. Como que se administra? Então, nós construímos escritórios flutuantes que o gestor do processo, os funcionários do escritório, todo dia cedo vão trabalhar. Reboca lá o escritório para unidades de produção, passa o dia, volta, que é exatamente o novo momento. Isso já acontece principalmente no Chile e na Noruega, ou seja, a equipe de trabalho fica em escritórios dentro da unidade de produção, lá onde ela está acontecendo. E a gente está trazendo para o mercado essas soluções, nós temos outras soluções também, como barcos específicos, gaiolas de grande volume, mas assim, é bem focado nessa tecnologia e no novo negócio do business brasileiro, que é a piscicultura. Tá ok. Nosso tempo acabou, Francisco. Eu quero te agradecer muito por essa conversa. A gente vai voltar a conversar. Fica aí um pouquinho que eu já converso com você. Eu vou me despedir dos telespectadores. Hoje eu conversei com Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, falando de um setor que está com a corda toda, está crescendo de uma maneira, e é muito bom, porque peixe é uma proteína animal muito gostosa e que, segundo os especialistas, faz muito bem para a saúde. Obrigado, Francisco. Até a próxima conversa. Gente, toda semana tem um programa. Até o próximo. Obrigado pela atenção e pela audiência.